Olá, tudo bem? Nesta e nas próximas aulas, vamos falar sobre diversos tipos de energias renováveis. Vamos começar com este gráfico, que mostra a emissão de dióxido de carbono associada a diferentes fontes de energia, tanto renováveis quanto não renováveis. Perceba que no eixo Y, os dados estão expressos em toneladas de dióxido de carbono por terajoules de eletricidade. Temos vários exemplos, como energia nuclear, o uso de carvão mineral, petróleo, gás natural, energia hidrelétrica, eólica e também o uso de células fotovoltaicas. Comparando os três combustíveis fósseis que eu destaco aqui para você, é nítido que a produção de dióxido de carbono diminui drasticamente no caso das energias consideradas renováveis ou a energia nuclear. No entanto, essa produção de CO2 não é exatamente nula. Vamos analisar alguns dados interessantes sobre a energia renovável no mundo. Este primeiro gráfico mostra qual é a percentagem de energia primária que vem de fontes renováveis. Perceba que vários países da América do Sul lideram esse ranking, assim como algumas regiões no norte da Europa. No caso do Brasil especificamente, 45% da energia primária vem de fontes renováveis. Em contraste, a China gera sua energia primária a partir dessas fontes em uma percentagem de somente 12,66%, com os Estados Unidos apresentando um valor ainda menor. O topo da lista fica para a Noruega, com 66% da sua energia primária vindo de fontes renováveis. Quando comparamos a geração de energia a partir de fontes renováveis, percebemos no gráfico um comparativo entre a energia hidrelétrica, a eólica, a energia solar e outras renováveis. A energia hidrelétrica lidera nesse âmbito. Do lado direito, observamos como a utilização de energias renováveis tem aumentado desde a década de 60. Um gráfico parecido que nós vimos numa aula anterior para os combustíveis fósseis. Perceba-se que a maior utilização de energia hidrelétrica se manteve desde a década de 60. Na última década, no entanto, percebemos que a energia eólica tem ganhado bastante força. Em relação aos países que geram sua eletricidade a partir de fontes renováveis, vemos novamente uma liderança do Brasil com um valor de 82,83% de energia gerada dessa forma. A Noruega e alguns países da África também lideram esse ranking. Já a Rússia e os Estados Unidos apresentam uma percentagem muito baixa da energia gerada a partir de fontes renováveis. Vamos agora falar um pouco sobre o etanol como um combustível. O etanol, também chamado de álcool etílico ou álcool de cereais, é um líquido incolor que tem sido usado como combustível de automóveis desde o final do século XIX. Como combustível para veículos, o etanol pode ser usado na forma pura, ou como um componente em uma solução que inclui gasolina. O etanol e a gasolina são solúveis entre si, o que permite fazer diversas combinações entre esses dois líquidos. Uma característica atrativa dos combustíveis oxigenados, tais como o etanol, é que seu uso resulta em uma emissão mais baixa de muitos poluentes. Como todos os combustíveis, os atrativos para usar etanol e substituir alguns dos componentes dos hidrocarbonetos da gasolina estão relacionados ao país produtor se tornar menos dependente da importação de petróleo. Além disso, a poluição de ar é reduzida e a quantidade de dióxido de carbono emitida também diminui. A utilização de biocombustíveis como o etanol tem o objetivo de contrabalancear boa parte das emissões de gases estufa, porque as plantas absorvem o carbono usado na fotossíntese, que responde por uma boa proporção de sua massa. A atmosfera é, portanto, desonerada de parte do seu CO2. A biomassa de plantas colhida é convertida pela fermentação a combustível, o qual é queimado e o carbono é liberado de volta para o ar como dióxido de carbono na mesma quantidade que a planta absorveu para crescer. O resultado líquido desta troca para o CO2 atmosférico do crescimento até a queima do combustível seria zero, uma vez que o processo pode ser repetido na próxima estação pelo crescimento de mais biomassa, o combustível é considerado renovável. No Brasil, por exemplo, a maioria das usinas utiliza a cana-de-açúcar como matéria-prima, produzindo álcool, açúcar e melaço. Para ser usado como um combustível veicular, quase toda a água deve ser removida da solução de etanol, produzida a partir da fermentação. Consequentemente, é realizada uma destilação para separar o álcool da água. Uma vez que a mistura aquosa deve ser constantemente mantida em ebulição, esse processo de destilação requer bastante energia. Se a energia necessária para o processo de destilação do álcool vir da queima de combustíveis fósseis, a produção de álcool não poderia ser considerada totalmente renovável. No entanto, no caso do Brasil, o resíduo de biomassa é utilizado no lugar de combustíveis fósseis como fonte de energia para esse processo de destilação. Esse resíduo de biomassa corresponde ao bagaço,
gerado durante os processos de produção. A utilização desse bagaço, então, diminui muito a quantidade liberada de CO2 para a atmosfera. Porém, é importante também monitorar se há poluição pelo material particulado da fumaça que pode acompanhar a combustão do bagaço. Uma desvantagem que se levanta em relação ao etanol como combustível é que a energia produzida por litro queimado é menor que aquela gerada por uma quantidade igual de gasolina. Na prática, contudo, a eficiência da combustão é maior no caso do etanol, tanto que a desvantagem do volume não é tão grande. Um outro combustível renovável é o biodiesel, que pode ser produzido a partir da gordura animal ou de óleos vegetais. Muitas espécies vegetais podem ser utilizadas, como mamona, soja, dendê, girassol, babaço, amendoim e outros. O biodiesel pode ser utilizado puro ou misturado ao óleo diesel. As misturas de biodiesel produzem menor emissão de monóxido de carbono, material particulado e dióxido de enxofre em comparação ao 100% de diesel que eles substituem. Comparado, por exemplo, com a produção de álcool, o óleo produzido a partir da soja pode ser obtido prontamente da semente por métodos físicos, sem a necessidade de um processo de destilação intensiva, como acontece no caso do álcool. Por possuírem elevado poder calorífico, os óleos vegetais podem ser utilizados diretamente como combustíveis. Entretanto, suas características de baixa volatilidade e alta viscosidade dificultam a queima. Para melhorar a qualidade desse combustível, é preciso fazer um tratamento químico, buscando modificar a sua estrutura química e, consequentemente, suas propriedades físicas. Atualmente, o processo mais utilizado para a produção de biodiesel é a transesterificação, cujas equações gerais aparecem aqui no slide para você. Nesta reação, a matéria-prima, ou seja, triglicerídeos, que são óleos e gorduras, é colocada para reagir com o álcool, geralmente metanol ou etanol, na presença de um catalisador. O catalisador geralmente é uma base forte, como por exemplo hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Os produtos são os ésteres metílicos de ácidos graxos, ou seja, o próprio biodiesel, e também a glicerina. A glicerina bruta que é formada pode ser destilada para a obtenção de glicerina purificada e depois vendida para indústrias químicas ou de cosméticos. Em relação à produção de biocombustíveis, que envolvem o conjunto de bioetanol e biodiesel, o gráfico que você vê na tela mostra que o Brasil também lidera nesse aspecto, com 276 terawatts por hora gerados em 2019. Nos Estados Unidos e na China, também acontece uma produção significativa de biocombustíveis. Tudo bem? Até mais!